Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com os amados aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 17, nos diz assim: Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos, aqui nós vamos ver o Senhor falando, no Sermão da Montanha, e ele vai trazer aqui um ensinamento a respeito da lei, que naquela época também era chamado, Antigo Testamento, muitas vezes a lei ou o ensinamento dos profetas, ou às vezes simplesmente a lei e os profetas. Então aqui o Senhor está discursando para um povo, falando a respeito daquilo que eles estudavam. E hoje, se nós olharmos, muitas pessoas, elas fazem da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo, um motivo para viver uma vida de libertinagem, de pecado, de profanações, porque elas entendem que o Antigo Testamento não vale mais para os nossos dias. Porém, não é isso que Jesus está dizendo. Aqui, no tempo da graça, o próprio Filho de Deus, ele vai dizer: não penseis que vim revogar, ou seja, livrar vocês da lei. Não, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Ou seja, Yeshua, ele vai permanecer íntegro em toda a lei de Deus, algo que você jamais conseguiria fazer. Então, para ele nos justificar e para nos redimir, ele cumpriu a lei, mas ele não revogou a lei. É o que ele está dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O inimigo hoje ele tem enganado muitas pessoas, muitas vidas, levando elas ao entendimento de que não precisa cumprir ou viver aquilo que está no Antigo Testamento. Segundo elas, não serve para os nossos dias. É como se elas anulassem 39 capítulos da Bíblia para viver apenas 27 livros, Anulasse 39 livros para viver apenas os 27 livros do Novo que compõem a galeria que compõe o Novo Testamento. Nós precisamos ter um entendimento claro da vontade de Deus para que o inimigo não destrua você, meu querido. Porque olha para você ver, não sou eu que estou dizendo, mas o próprio Yeshua, ele vai dizer: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos melhores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Você entende essas palavras aqui? O Senhor está dizendo: aquele que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim
ensinar, esse será considerado mínimo no reino dos céus. Então, meu irmão, não nos tenha como alguém taxativo ou alguém antiquado por trazer a palavra do Senhor como ela é. Não pense que a gente que quer ser autoritário ou antiquado, não. Porque ai de mim se eu não pregar esse evangelho, ai de mim se eu não pregar essa palavra conforme ela está aqui. Ai de mim. É ele que está dizendo isso. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O Senhor vai pegar um mestre, da sinagoga, Nicodemos, lá em João capítulo 3, que vai ter de noite com ele, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, ele diz para ele: porque vens a mim, és mestre, e não entendes que é preciso você viver um novo nascimento? Preste atenção. Nicodemos era mestre, estudioso desta lei, desses ensinamentos, deste livro, que até então não tinha um Novo Testamento. E o Senhor vai dizer: importa ao homem nascer de novo. Vem agora aquele jovem rico: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: simples, cumpra os mandamentos. Aquele jovem diz: eu tenho observado desde a minha mocidade. O Senhor não está falando aqui para aquele jovem: para você cumprir, para você entrar no reino dos céus, inutiliza os 39 capítulos, a lei, e viva agora um novo mandamento. Não, o Senhor está dizendo: conhece os mandamentos. E ele pergunta: quais? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra pai e mãe, primeiro mandamento com promessa. E aquele jovem fala: eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí o Senhor sabe, observar não adianta, precisa praticar. Não adianta eu só ler a Bíblia e se eu não praticar aquilo que ela está me ordenando a fazer. Aí ele se julga bom demais, cumpridor da lei. E o Senhor vai dizer: então vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e vem e me segue. Por que Jesus manda ele ir vender? Para provar para ele que ele estava vivendo a mentira, que de fato ele não cumpria a lei, ou seja, os mandamentos. O primeiro é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele já falha no primeiro mandamento. Você entende, meu irmão? E nós precisamos analisar bem a nossa vida hoje. Todo dia eu caio diante do Senhor e clamo pela misericórdia dele, porque nós somos tão falhos, não é mesmo? Não é porque eu estou aqui falando para você desse evangelho que eu me coloco como um perfeito, não. Eu também careço de transformação e de mudança. Nós somos falhos, mas nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergar isso, ver a nossa necessidade, a nossa dependência de Deus e voltar para Ele. É o que eu deixo para você aqui nesta manhã, meu querido. Que verdadeiramente você possa guardar a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e procurar vivê-la e praticá-la, para que você possa herdar o reino dos céus. Amém? Eu fico por aqui, até nosso próximo encontro, se o nosso bom Deus nos permitir. Até lá, fique na paz. Shalom.